Números capítulo 27. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as gerações de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das suas filhas: Malá, Noa, Oglá, Milca e Tirza. E puseram-se perante a face de Moisés, e perante a face de Eleazar, o sacerdote, e perante a face dos maiorais, e de toda a congregação à porta da tenda do ajuntamento, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Coré, mas morreu em seu pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua geração, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante a face de o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam direitamente. Dando-lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis sua herança aos irmãos de seu pai. E se também seu pai não tiver irmãos, então dareis sua herança a seu parente, lhe o mais chegado de sua geração, para que a possua hereditariamente. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor mandou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido a teus povos, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto a meu mandado rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, para me santificar nas águas perante seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um varão sobre esta congregação, que saia diante de sua face, e que entre diante de sua face, e que as tire, e que as ponha, para que a congregação de o Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma a ti a Josué, filho de Num, varão em que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele, e o apresenta perante a face de Eleazar o sacerdote, e perante a face de toda a congregação, e lhe dá mandamentos perante seus olhos. E põe sobre ele da tua glória, para que ouçam toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante a face de Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante a face de o Senhor. Conforme por seu dito sairão, e por seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés conforme o Senhor lhe mandara, porque tomou a Josué, e o apresentou perante a face de Eleazar o sacerdote, e perante a face de toda a congregação, e impôs suas mãos sobre ele, e lhe deu mandamentos, como o Senhor mandara por mão de Moisés.